Tudo bem? O meu nome é Henrique e hoje a gente vai resolver um exercício sobre física dos fluidos. Uma esfera de ferro oca flutua quase totalmente submersa em água. O diâmetro externo é 60 centímetros e a massa específica do ferro é 7,87 gramas por centímetro ao cubo. Determine o diâmetro interno. Bom, aqui está o nosso desenho. A gente tem uma casca esférica, ou seja, a gente tem essa borda cinza que é o nosso ferro, e no interior dessa nossa casca esférica não tem nada, é vácuo. Aqui eu defini dois raios. O raio maior, que vai abranger toda a esfera, e o raio interno, que vai abranger só a parte interior, onde não tem nada, onde não tem ferro. Bom, quando ele fala massa específica, isso é a mesma coisa que densidade, tá? Então vamos lá. Primeiro vamos anotar nossos dados: diâmetro, densidade. Aqui tu pode pensar que tu vai precisar transformar tudo para o sistema internacional, mas não há necessidade, porque a gente tem uma coerência aqui nos nossos dados. A gente tem centímetros e a gente tem grama por centímetro ao cubo. Então isso aqui tá tudo certo. A gente não poderia ter metros e aqui centímetros, ou metros e gramas. Se a gente está tudo em centímetro e grama, então não tem nenhum problema. Bom, e o que a gente quer saber é o diâmetro interno, Dzinho. Primeiro a gente vai transformar esse diâmetro em raio, porque vai ser muito mais fácil para a gente trabalhar com o raio. O raio é sempre a metade do diâmetro, então dividindo 60 por 2, 30. Bom, aqui a nossa esfera está parada na água. Ela não está descendo e ela não está subindo. Então o que isso significa? Significa que a somatória de forças que atua sobre ela é nula, é zero. Bom, a gente tem duas forças principais atuando aqui, né? Que seria a força-peso do objeto, devido a toda essa massa de ferro. Então a gente vai ter uma força-peso aqui, ó, atuando para baixo. Força-peso. E a água vai exercer uma força de empuxo que vai ser para cima, como a gente já viu no vídeo anterior. E essa força de empuxo vai estar aqui para cima. Como esse objeto está parado, essas duas forças elas têm que se anular. Elas têm que ser igual em módulo. Então tá aqui. A força de empuxo vai ter que ser igual à força peso. Quem que é a força de empuxo? A força de empuxo ela é a densidade do meio vezes a aceleração gravitacional vezes o volume que esse objeto ocupa. Então aqui está aqui, eu vou chamar de volume total, que é o volume devido a esse Rzão, o R maiúsculo, que é o volume total do objeto. E aqui nós temos a força-peso, que a definição é massa vezes a aceleração da gravidade. Essa massa a gente pode escrever em termos da pressão, da densidade, desculpa, e do volume. Vai ficar muito mais fácil. Vamos ver aqui. Ó. Eu posso escrever a massa como densidade vezes volume. Vamos verificar as unidades para ver se isso aqui faz sentido. Unidade de densidade, gramas por centímetro ao cubo. Lembrando que aqui a gente está trabalhando com gramas e centímetro. E volume, centímetro ao cubo. A gente consegue cancelar esse centímetro com esse centímetro ao cubo. Isso vai nos dar só grama. Então, tá tudo certo. Eu posso chamar massa de densidade vezes o volume. Nesse caso, a gente está falando aqui da força-peso. A força-peso é exercida pelo objeto, pela esfera. Então, vai ser a densidade do ferro e o volume do ferro. Aqui a gente não pode confundir. Esse volume, ele não é o volume total do objeto. Ele é somente o volume do ferro, dessa região aqui, ó, do ferro. Como é que eu vou calcular o volume do ferro? Bom, se eu calcular o volume a partir desse raiozão, do R maiúsculo, eu vou obter o volume do objeto inteiro, concordo? Eu vou obter o volume desse objeto inteiro. Se eu calcular o volume do Rzinho, eu vou obter o volume dessa parte interior aqui. Então, para mim obter o volume só do ferro, eu preciso calcular o volume total, o que está em amarelo, e diminuir do volume interno, que é o que está em vermelho. Aí eu vou ter só o que está aqui fora. Se eu fizer o amarelo menos o vermelho, eu fico só com a borda, que é o que eu quero. Então vamos lá. Aqui a gente pode cancelar as acelerações gravitacionais, né? Então a gente fica com essa expressão. Aqui a gente sabe que a fórmula para calcular o volume de uma esfera ela é sempre 4/3 de π
R ao cubo, o raio da esfera ao cubo. Bom, aqui para o volume total vai ser 4/3 de π R ao cubo. E para o volume do ferro, como a gente tinha visto, vai ser o volume total menos o volume interior. Vai nos dar o volume só do ferro. Ok, aqui a gente pode botar o 4/3 de π em evidência. Ele aparece nesse termo, ele pode sair aqui para fora. Bom, é o que eu fiz aqui. Como tem 4/3 de um lado e 4/3 do outro que multiplica todo mundo, a gente pode cancelar esses termos aqui. Bom, agora essa densidade do ferro vezes o raio ao cubo, eu passo para ela entrou multiplicando aqui, né? E eu vou passar ela para o outro lado, vai ficar com sinal negativo. Agora eu posso trocar o sinal de todo mundo, eu multiplico toda a expressão por -1, todo mundo vai trocar de sinal. Vai ficar assim. Eu botei o R ao cubo em evidência. E agora eu vou mandar essa densidade do ferro para o outro lado, dividindo. Ficamos assim. O que a gente está fazendo aqui no final das contas? A gente está isolando o Rzinho, que é o que a gente quer saber, né? A gente quer saber o diâmetro, mas tendo o Rzinho, o diâmetro a gente acha facilmente. Bom, aqui ele está ao cubo. Eu não quero ele ao cubo, eu quero ele na potência 1. Então eu preciso tirar a raiz ao cubo de toda essa expressão. Bom, tirei a raiz ao cubo de tudo. Raiz ao cubo de R ao cubo é R, né? E aqui é a mesma coisa. Raiz ao cubo de R ao cubo vai ser R. Então ficou assim, e essa expressão agora, a gente tem que substituir os valores. Densidade da água é tabelada, a gente acha na internet. Densidade do ferro, o problema nos deu. Aqui, a gente não pode esquecer que a gente está trabalhando em gramas por centímetro. Então, a densidade da água tem que ser em gramas por centímetro ao cubo. A densidade da água em gramas por centímetro ao cubo é 1. Então, vai ficar 1 mais a densidade do ferro dividido pela densidade do ferro. Ficamos com essa expressão, fazendo essa fração, a gente atinge 0,89, tira a raiz ao cubo de 0,89, dá 0,96. E aqui 30 é o valor do Rzão, né? 30 vezes 0,96, 28,9 centímetros é o raio. Mas o que ele quer saber é o diâmetro. Bom, o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, a gente multiplica por 2 e a gente chega na nossa resposta final do problema, 57,8 centímetros. O nosso diâmetro externo era 60 e o interno 57,8.